Nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou a urgência para o projeto de lei que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. E logo depois da sessão da Câmara, teve também sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações e tem os detalhes. Olá, Dini. Boa noite, Dini. Daqui a pouquinho a gente fala dos vetos. Vamos começar falando sobre a urgência a esse projeto que trata aí da Eletrobras? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Pois é, esse embate sobre a possível privatização da Eletrobras ou não é o grande embate entre governo e partidos de oposição no momento, né? E hoje não foi diferente. O debate de hoje deu uma amostra do que vai ser quando o debate for realmente, a discussão for realmente de conteúdo. Hoje a discussão não foi de conteúdo, viu, Jaciene? Foi apenas se a proposta teria ou não a autorização para tramitar mais rápido, ou seja, para pular etapas de tramitação aqui na Câmara dos Deputados e ser avaliada diretamente no plenário, a chamada urgência. Enfim, o que aconteceu? O pano de fundo todo é a questão da privatização. Essa proposta, ela permite que a Eletrobras venda 6 distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste. Para o governo, isso é positivo, porque vai tirar aí um déficit, uma dívida que também essas distribuidoras têm, além de poder fazer caixa para o governo. Para a oposição, isso é vender um patrimônio público e isso é totalmente negativo. Então, teve aí dois debates de ideias também, mesmo que o debate não tenha sido propriamente de conteúdo. Bom, o que aconteceu? Toda a discussão se voltou para o questão regimental, Jaciene. Por quê? Porque para a proposta ter a urgência, ela precisa normalmente de 257 votos. Só que o governo ele usou uma outra regra do regimento que permite conseguir essa urgência com menos votos, na verdade com metade deles, né? Com apenas 129 votos. Só que essa regrinha do regimento que permite a urgência com só 129 votos, ela só permite que 2 propostas das milhares que tramitam aqui tenham essa urgência. E 2 propostas já tinham ela. Uma delas é a que trata do cadastro positivo e a outra que trata de guarda, de propriedade de cães, inclusive de cães Rottweiler, por exemplo. E aí veio uma grande polêmica, porque o governo pediu para tirar a urgência dessa proposta dos cães, né, para passar para essa da Eletrobras. E aí foi uma grande discussão sobre regimento, se isso era possível, se não era possível, enfim. Foi aprovada e depois foi também aprovada a urgência, mas não sem grande debate. Vamos ver uma parte dessas discussões. O que tem o impedimento de reprodução e importação de Pitbull e Rottweiler com a venda de subsidiárias da Eletrobras? O governo quer tirar a urgência de um projeto para liberar a pauta e poder fazer com que os seus objetivos de entrega do patrimônio tramitem com mais celeridade aqui na Casa. Você vê o que é o parlamento, né? O regimento da Casa, ele tem 2 finalidades. Primeiro, ele garantir a diversidade de opiniões e manifestações. Mas segundo, preservar a maioria. O regimento estabelece que há 2 matérias que podem ter regime de urgência. E é legítimo que a maioria opte por escolher que matérias deverão tramitar sob esse regime. Surgem novas matérias e prioridades são redefinidas pela maioria em plenário. O governo vem sendo derrotado sistematicamente nesse assunto. Ele previa que ia fazer o leilão das distribuidoras, das 6 distribuidoras, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Piauí e Alagoas, no final do ano passado. Não conseguiu fazer. Previa que ia fazer o leilão, agora no mês de maio, não conseguiu fazer. E aí inventou esse projeto de lei, que é um projeto que gera um equilíbrio econômico-financeiro, que é o que nós queremos, que exista um equilíbrio econômico-financeiro, mas não é para vender a preço de banana a 50 mil reais, que é o preço de um carro usado. Muitas vezes falam, estão vendendo só por 50 mil reais a distribuição. O que esquecem de dizer
é que essas empresas hoje, no balanço da Eletrobras, têm um patrimônio negativo de menos 11 bilhões de reais. E elas só estão sendo colocadas a esse valor porque está se passando para aquele que venha vencer o leilão para ficar também com essas dívidas que não são poucas, presidente. Resumo da ópera, toda essa discussão ela foi justificada sim, porque a proposta ela teve a urgência aprovada por 226 votos, ou seja, menos que os 257 normalmente exigidos por aquela urgência no artigo 155, que a gente diz aqui, né, na linguagem técnica aqui da Câmara, sabe, Jaciene? Então, Dini, era exatamente isso que eu gostaria que você reforçasse, que são alguns caminhos que permitem que um projeto de lei receba, né, essa urgência e vá para apreciação aí direto no plenário. E, nesse caso, foi um artigo que exige uma votação, um quórum menor, né? Isso. Tá certo. Então, deixa a gente explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Na prática, é a mesma coisa. É a autorização de um projeto ser avaliado aqui diretamente no plenário. A questão é que a quantidade de voto que esse projeto precisa ter para ter essa autorização para tramitar mais rápido. Um artigo, que é o tal do artigo 154, que é o que foi aprovado, essa questão das distribuidoras da Eletrobras, ele exige, no mínimo, 129 votos. Já o outro artigo, que é o que normalmente é utilizado, ele exige 257 votos, né, o dobro. Então, essa toda era a questão, se seria um caminho mais fácil, que foi o que foi conseguido hoje, ou se seria um número de votos maior, que seria mais difícil. E se fosse a opção, essa segunda, com um número maior de votos, não teria conseguido, né, porque o número de votos foi de 226, Jaciene. Tá certo, Dini, ainda há uma urgência que é pedida pelo presidente da República, que essa seria automática, né, que não foi o caso, não houve pedido do governo e por isso aí teve que ter aí a votação no plenário mesmo, né? Isso, a gente está falando só das urgências que são autorizadas pelo plenário. Isso. Tá certo, vamos seguir então, né, Dini? A gente, sobre essa urgência, tem mais alguma informação ou é isso mesmo? Agora essa autorização. Então, agora mérito, falta votar o conteúdo dessa proposta, lembrando que é a proposta que autoriza a venda de 6 distribuidoras da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste. A previsão é que possa ser colocado a qualquer momento, já mesmo na pauta do plenário da Câmara. E depois da sessão da Câmara, a gente teve também sessão do Congresso Nacional, quando deputados e senadores aí se reúnem, nesse caso, hoje, especialmente para análise de vetos presidenciais, né? Vetos presidenciais, mas no caso hoje foi apenas um veto presidencial, Jaciene, que é o que trata do veto total que o presidente Michel Temer fez a um projeto de lei de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que pede para que a União seja responsável por uma estrada que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, repassar para a União essa estrada, certo? Agora, na hora de sancionar essa lei, o presidente vetou a lei toda. Então, ela voltou para cá para os parlamentares darem a palavra final sobre isso. Na votação da Câmara, os deputados derrubaram o veto, viu, por mais de 280 votos. Só que para esse veto realmente ser derrubado e o texto virar lei de verdade, ele precisa ser confirmado também pelos senadores. Mas não houve quórum suficiente hoje, não tinha o mínimo de 41 senadores hoje aqui no plenário, então essa votação foi transferida para amanhã, Jaciene. Tá certo, votação então começou hoje, não foi concluída e então a gente vai ver amanhã, já tem sessão convocada, né, Dini? Exatamente, já tem a sessão marcada para o Congresso Nacional para continuar as votações de hoje. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Dini. Até mais, boa noite. Até mais.